Com grande alegria que a gente dá início à Semana da CEPAT, que é a Semana da Prevenção Interna, né, de Acidentes de Trabalho. E durante os próximos 3 dias, né, que a gente hoje, mais quinta e sexta, a gente vai refletir, aprender e fortalecer nossa cultura de segurança, saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. A CEPAT é mais do que uma programação, é um compromisso coletivo com a vida. Sejam todos bem-vindos. Agora tá com quem? Com ela, o bastão. Porque ela passou o bastão. Também. Boa tarde a todos. Só um pouquinho para cá por causa da luz. Queria agradecer novamente vocês por estarem aqui presentes, mais uma vez na CEPAT do Hospital Oftalmológico. Acho que muitos daqui já me conhecem, eu sou Rosana, já vim aqui algumas vezes e voltarei algumas vezes mais. Falando sobre acidentes de trabalho, aqui é um ambiente que você tem muita escada, né? Você fica subindo e descendo, é um ambiente grande, então você tem que ter o quê? Músculos fortes. Para isso a gente tem que ter uma alimentação correta, exercícios físicos. E por que a gente tem que pensar em musculatura para a longevidade? E é isso que eu vou falar um pouquinho associado ao estilo de vida. Sempre associado à alimentação, sono, exercício físico, para trazer essa funcionalidade do nosso tecido muscular. A gente sabe que, segundo o IBGE de 2022, nossa população tem aproximadamente mais de 10% da nossa população está dentro da classificação de idoso. Idosos são pessoas acima de 65 anos. E dentro disso, mais de 5 milhões são acima de 80 anos. Então a gente está vendo aí um aumento de expectativa de vida. Aumento de expectativa de vida, a gente tem que trazer qualidade de vida para essa população. Então, se nós estamos hoje na faixa de uns 30, 40, 50, a gente já tem uns 30 anos, pelo menos, pela frente, ou mais, para a gente chegar lá com saúde e com funcionalidade. Não só saúde física, mas mental também. E eu vou te mostrar como o músculo traz essa saúde mental. O que é envelhecimento? Envelhecimento é uma característica normal de todo mundo, é uma progressão da nossa saúde, né? É um declínio ao longo dos anos, a gente vai tendo declínios cognitivos, declínios das nossas funções fisiológicas. Só que isso traz junto muita vulnerabilidade. Então a gente não pode olhar só o por fora, né? Mas o que está envelhecendo por dentro? Porque o por fora todo mundo vê, mas e o dentro? O que está acontecendo? Será que essa idade cronológica realmente é capaz de sozinha delimitar que aquela pessoa está saudável ou não? Então, de repente, não. A gente tem outras formas de avaliar se o indivíduo está saudável ou não. Será que a gente vai ter uma manutenção da nossa independência? Se chegar lá nos 70, 80 anos, a gente já vai estar andando na rua, carregando sacolas, né? Subindo, descendo escada, levantando do vaso sanitário, levantando do sofá. A gente tem que pensar nessas atividades do cotidiano que a gente esquece que lá na frente podem ser muito difíceis. Então, será que de repente essas funções seriam melhores marcadores do que simplesmente a idade? 60 anos para um pode ser diferente de 60 anos para outro. 70 anos para um pode ser diferente de 70 anos para outras pessoas. Lembrando que, naturalmente, o envelhecimento, ele é fator de risco para algumas doenças crônicas, né? Como a gente falou da outra vez, diabetes, obesidade, aumento de colesterol, hipertensão. Então, a gente já traz essa bagagem junto, que são doenças que são crônicas, né? Não é uma gripe, um resfriado, que é uma coisa muito mais aguda. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo músculo e a gente vai perdendo osso. Então a gente traz a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que isso faz com que a gente diminua massa, força e função muscular
diminui quantidade de músculo efetivamente, diminui nosso condicionamento, tanto físico quanto a capacidade de aeróbica. Quando a gente fala é andar um pouquinho e ficar um pouco mais cansado. Diminui as reservas hormonais, a testosterona cai, o estrogênio cai. A gente diminui a nossa velocidade de marcha, então a gente anda menos, a gente tem uma velocidade menor, inclusive o levantar da perna diminui. A gente diminui atividades do cotidiano, né? Como eu falei, subir escada, levantar da cama, botar uma compra no armário em cima. Então a gente começa a ficar muito mais dependente de uma forma mais funcional, que eu falo, né? E isso tudo vai, óbvio, impactar na qualidade de vida do idoso. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente está falando em danos moleculares. Lá no nosso DNA, a gente tem uma pontinha do cromossomo que se chama telômeros. Com o passar dos anos, esses telômeros vão encurtando, vão sofrendo danos. O que isso acontece? A gente diminui a capacidade de regeneração celular. A gente vê aí hoje em dia muita gente mais idosa com doenças neurológicas e câncer. Que às vezes o câncer não é hereditário, ele é pelo estilo de vida, pelo excesso de oxidação, encurtamento dessa parte do telômero, né? O nosso DNA está replicando, ele está ficando num ambiente que ele está, que a gente chama de um ambiente que não é muito bom para ele se replicar, então ele vai replicar de forma errada. Então a gente tem, para a saúde dos nossos telômeros, a gente tem ali inúmeros alimentos. Então eu falo ali que a gente tem nozes, chá verde, espinafre, abacate, brócolis, chocolate. Então a gente consegue, através da alimentação, melhorar a qualidade do nosso telômero. Então, quer dizer, tem são alimentos que têm fatores antioxidantes, que traz saúde para o nosso cérebro, para o nosso DNA. Então, falando em cérebro, a gente tem uma moléculazinha que se chama fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele desempenha um papel fundamental nas nossas funções cognitivas. A gente melhora a neuroplasticidade, está associada ao BDNF, que é adaptação, memória, comportamento. A gente tem a neuroproteção, então a proteção dos nossos neurônios contra danos, né? Contra os tecidos, contra a inflamação. Sinaptogênese, que é a comunicação entre os neurônios. Hoje em dia é associado, por exemplo, ao Wi-Fi. Se a gente não tem Wi-Fi, a gente não tem essa comunicação. Então, o nosso neurônio, um precisa se comunicar com o outro. Então, essa molécula é importante para isso. Também para o nosso neurodesenvolvimento e a neurogênese, que é a produção de novos neurônios para fazer a consolidação de memória, que com o envelhecimento a gente tem esse prejuízo. Então, como que a gente faz essa modulação via cérebro? Através de nutrientes, por exemplo, como ácido fólico, a vitamina B9, a gente tem a metionina, que está presente nas carnes, a gente tem a colina, que está presente nos ovos. Então, a gente tem nutrientes que estão trabalhando junto com essas moléculas que são essenciais para o nosso corpo. Então, por exemplo, o nosso neurônio, ele precisa de uma gordura para fazer uma capa de proteção no nosso axônio. E para poder fazer essa comunicação, essa sinapse bem feita. Então ele promove o crescimento do axônio e ele é um agente terapêutico em doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e esclerose, e nas lesões do nosso neurônio. Além de tudo, ele ajuda no controle do nosso peso e diminuição de fome, consequentemente ingestão de menos alimentos e controle de nível de glicose no nosso sangue também. Então, como eles são importantes? Então, a sinalização de alguns neurotransmissores e do próprio BDNF, eles são prejudiciais em transtornos também como depressão, ansiedade, e isso tudo está muito relacionado à idade. Então, eu preciso fazer essa estimulação cognitiva com o exercício e a alimentação, que eles vão juntos preservar a nossa função no nosso cérebro durante o envelhecimento. Então, a gente, além de tudo, ele ainda promove a vasodilatação e perfusão do sangue, do tecido,
fazendo com que chegue mais sangue no nosso neurônio. A gente vai entender isso mais pra frente, porque é importante. Então, quando eu tenho baixa de BDNF, eu tenho menor volume do hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso cérebro que está associado à memória. Então, quando eu tenho menos BDNF, eu tenho menos memória. Lá na frente, a gente vai sofrer essa dificuldade de memória. Então, isso pode acarretar aumento de sintomas como depressão e ansiedade. Então, com atividade física, eu consigo aumentar esse BDNF, consequentemente esse hipocampo. Consequentemente, eu melhoro minha função de memória, simplesmente fazendo atividade física. É espetacular isso. Nada mais como estilo de vida, que eu sempre falo. Não é só uma coisa. É tudo associado. Alimentação, sono, ambiente, o exercício físico, eles podem prevenir ou atrasar em até 40% o risco de demência na fase idosa. É muita coisa. E isso eu posso retardar também o declínio das atividades motoras em pacientes que já estão com demência. Então, o exercício físico ele é fundamental não só para o nosso músculo, não só para a nossa estética. Ele é para o nosso futuro, não só para as capacidades funcionais motoras, como nossa capacidade funcional do nosso cérebro. É impressionante. Então, o treinamento de força, ele é fundamental para o físico e para o mental. Ele não traz só benefício para o osso, para o ligamento, não. Ele melhora a minha função cardiovascular, minha saúde óssea, porque o impacto faz com que eu tenha ossos fortes. E também na melhora das nossas funções cognitivas. A produção de fibras musculares ela é aumentada em até 24 horas depois do exercício físico e eu tenho que estar sempre associado com uma dieta equilibrada, com comida de verdade, como eu sempre trago para vocês. Porque o músculo, durante a atividade física, durante a contração, ele libera uma substância que se chama irisina. Essa substância ela é anti-inflamatória e tem capacidade de melhorar essas funções de cognição, memória e aprendizado. E ele retarda alguns distúrbios neurodegenerativos. Só pela contração do músculo. E a gente fala o seguinte, o músculo ele é antifrágil. Rosana, o que é antifrágil? Quando eu tenho um vidro, eu bato ele quebra. Quando eu tenho um pedaço de madeira, ele é muito rígido, ele não faz cosquinha. Só que o músculo não, quanto mais eu bato, mais ele se fortalece. Ele tem essa capacidade de adaptação. Então, ele tem maior tolerância à adaptação aos esforços, às condições extremas, vamos dizer assim. Com músculos mais fortes, eu tenho maior recuperação ao estresse. Então, infecções, cicatrização, fratura, doença crônica, cirurgia, com músculo, eu tenho uma melhor recuperação desse ambiente. Eu tenho menor risco de mortalidade, incapacidade e demência. Eu tenho preservação daquelas pontinhas que são os telômeros. E eu tenho maior saúde cardiovascular. Quando que a gente tem que começar a pensar em ter músculos fortes? Né? Então, além de tudo, quando eu tenho mais músculo, eu tenho menos gordura no corpo. A gente sabe que gordura é um tecido inflamatório. O músculo ele também regula a glicose, como eu falei na palestra anterior. E lembrando que aumento de glicose é fator de risco de doenças neurodegenerativas. Então, se eu tenho mais músculo, eu tenho também por essa via, por esse caminho, a gente fala que a nutrição e o exercício físico, eles atuam em vários caminhos. E às vezes vão chegar no mesmo ponto por vias diferentes. Eu também, com o exercício físico, eu aumento o fluxo sanguíneo. Eu faço com que chegue mais sangue no meu cérebro. O meu cérebro ele vai receber esses nutrientes melhores. O exercício, então, por isso, o exercício ele é neuroprotetor, ele reduz sintomas associados a transtornos como ansiedade e depressão, ele melhora as nossas funções cognitivas, melhora essa comunicação entre os nossos neurônios e ele aumenta também a secreção de neuroquímicos, como GABA, que ele está associado ao relaxamento, a serotonina, que é o do bem-estar, a dopamina, que é do prazer,
Então, às vezes a gente pensa, vou comer um doce, vou fazer alguma coisa, vou tomar um álcool, vou comer um bolo, porque a nossa dopamina está baixa. A gente não está tendo prazer. Então, o exercício físico faz com que isso melhore também. E melhore, inclusive, a qualidade do sono via liberação de GABA. Você poderia falar o que é inflamação? Inflamação. Inflamação é um tecido... Eu posso falar no final? É. Que aí, só para poder não perder o gancho, eu vou falar isso muito... É uma pergunta muito interessante. Então, o exercício, ele, de forma aguda, eu aumento o BDNF circulante. Só que ele, de forma crônica, eu aumento a expressão de BDNF direto no nosso cérebro. Então, eu melhoro essas funções de memória e aprendizado de forma crônica. Não só. Então, ele tem, sim, esse efeito cumulativo. E lembrando de sono. O sono, ele é extremamente importante para o nosso corpo. Ele faz o equilíbrio dos nossos hormônios, principalmente o hormônio de fome e saciedade, equilíbrio do hormônio da testosterona. Ele faz com que o nosso corpo tenha esse relaxamento, recuperação do nosso sistema imunológico, fertilização e consolidação de memória e aprendizado, isso tudo durante o sono. E a gente precisa não só daquelas clássicas 7 ou 9 horas de sono, eu preciso de tempo e qualidade do sono. Não adianta nada eu ir dormir às 10 e acordar às 8, mas eu vou acordar 8 cansado. Eu preciso ter todos os ciclos do meu sono. Então, por isso, eu tenho que respeitar os horários. Quando escurece, nosso corpo começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que vai fazer a gente dormir. E ela só é secretada na escuridão. Então também não adianta nada, tá tudo escuro, eu tô lá com o celular na mão, eu tô estimulando via meu olho a luminosidade. Isso atrapalha a minha liberação de melatonina. Então a gente tem que utilizar algumas artimanhas para, inclusive, saber se eu coloco uma luz branca ou amarela no meu quarto, eu coloco ou não a televisão, eu vou ler um livro ou eu vou ficar vendo o celular, trabalhar até muito tarde, isso tudo pode atrapalhar a liberação de melatonina. Então, quando eu penso em restrição de sono, eu estou pensando que eu vou ter muitas coisas ruins acontecendo com o meu corpo. Quem nunca passou uma noite mal dormida, acordou como no dia seguinte? Cansada, com uma falta de atenção, irritada ao extremo. Isso, a restrição do sono pode trazer distúrbios neurológicos. Eu vou ter alteração hormonal, aumento de fome. No dia seguinte eu vou querer comer a parede e mesmo assim eu vou continuar com fome. Eu reduzo força muscular. A longo prazo provoca infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Eu aumento minha resistência à insulina, provocando diabetes, aumento de colesterol. E como eu vou comer mais, fator de risco para obesidade. Só que essa restrição de sono acontece como? A longo prazo? A curto prazo? Será que o sono perdido da semana, ele é recuperado no dia? Não recupera nunca mais. 3 horas de restrição em uma única noite já pode provocar aumento de fome, redução de saciedade e maior cortisol no fim do dia. Então eu preciso ter o máximo de... E no dia seguinte não adianta dormir 3 horas a mais, que essa noite de sono foi perdida. Então a gente tem que tentar ter o máximo possível de qualidade do sono. Coordenar os horários. Se eu preciso acordar 6, tentar ali colocar uma média de 7 horas pelo menos para dormir. Claro que tem gente que dorme menos e se sente bem, tem gente que dorme mais e se sente bem, mas o ideal é a gente ter um sono de qualidade, não só horas, mas um sono que você durma, tenha todo esse processo interno acontecendo. É como se fosse a bússola. Toda noite nossa bússola é virada e durante a noite existe uma limpeza interna. Sim, não, uma ampulheta. Nossa, ampulheta. Todo dia é um dia de recomeçar. Sei lá, vira o sono, restarta tudo. A gente precisa desse sono muito bom de qualidade. Voltando a falar um pouquinho do cérebro, ele é um órgão bem pequenininho, porém ele consome mais de 20% das calorias que a gente come no dia.
É muita caloria. E eles requerem suprimento necessário constantemente. Por isso que eu preciso do fluxo sanguíneo constante. Eu preciso do exercício físico para poder fazer chegar nutriente lá, porque o meu cérebro ele não pode parar, ele não para em momento nenhum. E ele precisa de 2 nutrientes básicos, glicose ou corpos cetônicos, que vem da gordura. Então, por isso que às vezes, quando a gente está irritado, estressado, o que você precisa? Doce. Porque o seu cérebro está em alerta máximo. Ele está sem energia. Você passa da hora de comer, ele grita. Por que dá vontade? Se você está com muita fome, come rápido, mas você precisa de uma coisa doce. Porque seu cérebro não recebeu a sinalização ainda que você comeu. Então ele está precisando de energia, tipo assim, doce, 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 doce. O cérebro, ele é o gatilho para tudo. Quando a gente está numa vida corrida, então a gente tem um padrão alimentar muito vasto de cores, né? Só que não. Então a gente tem muita farinha, muito açúcar, muitos refinados, muitos industrializados, com corantes, conservantes. É o que a gente chama de dieta ocidental. Só que ela compromete a nossa cognição, memória, aprendizado. Ela diminui essa plasticidade dos sinapses do nosso neurônio. Então a gente tem uma atividade diminuída do nosso hipocampo e isso faz com que aumente os riscos de neurodegenerativos. A gente tem estudos de longa duração com idosos que mostram que a dieta ocidental ela é fator de risco para redução de memória e velocidade de processamento no decorrer do tempo. Então a gente precisa trazer nutrientes. Isso aqui vocês já viram. Dieta que a gente chama de dieta mediterrânea. Que a gente vê ali cores, nutrientes, vitaminas, gorduras de boa qualidade, azeite, berinjela, ovos, alho, legumes, leguminosas. Tem cores. Quando a gente tem cor no prato, a gente tem nutrientes. Né? Então, quando a gente pensa em uma alimentação à base de plantas, não necessariamente vegetariana, mas à base de plantas, a gente tem menor risco de doenças crônicas. Inflamação, você me perguntou, que depois eu vou voltar, é isso daqui. Quando a gente tem o nosso sistema imunológico comprometido e aumenta nossas doenças crônicas. Eu posso ter uma inflamação aguda, por exemplo, eu cheguei aqui, dei uma topada no degrau, é uma inflamação aguda. Nosso corpo está preparado para isso. Agora, quando eu tenho uma inflamação baixinha, mais prolongada, eu tenho comprometimento no meu sistema imunológico, sistema cardiovascular, imunidade. Isso aqui, ladeira abaixo. Inclusive, inflamações, eu tenho maior despendimento de energia, aumento de resistência à insulina, fome, hipertensão, tudo. É uma bomba no nosso corpo a longo prazo. Como eu falei, dieta à base de plantas não necessariamente é vegetariana. Eu preciso ter um padrão alimentar rico em nutrientes, antioxidantes, anti-inflamatórios. Isso sim vai potencializar não só a nossa saúde cardiovascular, nossa saúde muscular e nossa saúde no nosso cérebro, né? Cerebral, rico em nutrientes. De onde eu tiro isso? Vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco, selênio, ômega 3, complexo B. Ah, mas de onde eu tiro isso efetivamente? Ó, posso tirar de leite, de ovos, de carne, de espinafre, de feijão, frango, couve, laranja, limão, comida. Alimentos produzidos pela nossa própria natureza. Não precisa de muita variedade, muita coisa diferente, não. A gente precisa inventar sal do Himalaia, goji berry não sei da onde, os ovos das vacas, das galinhas lá não sei da onde. Não precisa. Comida de verdade. E a gente também pode utilizar algumas estratégias como chás, que a gente, por exemplo, o chá verde, o chá preto, o chocolate, a maçã, tem um ativo que se chama epicatequina, que eles ajudam no nosso músculo a ativar as vias de aumento de massa muscular, né, de hipertrofia, e diminui as enzimas que quebram o nosso
nosso músculo. Então, aquelas enzimas que provocam a sarcopenia. Então, a gente pode utilizar também os chás para isso. Como é que a gente vai querer ser no futuro? Para eu treinar, não estou só por conta de estética. Carregar a sacola, limpar a casa, abaixar para dar comida para o cachorro, levantar do vaso sanitário, levar a sacola para casa. Isso é trazer funcionalidade através da atividade física. Lá no futuro a gente vai agradecer. Os exercícios que a gente faz na academia que a gente vai trocar. Ou será que a gente quer ficar assim? Eu não quero não. Né? Eu deixo aqui meus contatos, mais uma vez, já tenho, né? Mantenho sempre eles aqui para vocês. E trago uma última reflexão. Que, gente, o tempo vai passar para todo mundo, para mim, para vocês, para todo mundo. Só que a forma que a gente vai envelhecer vai depender das escolhas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, principalmente de hoje. Hoje eu estou construindo um músculo que eu quero ter quando eu tiver 80 anos. Eu quero literalmente estar subindo, descendo degrau, caminhando, correndo, fazendo atividade física, indo no mercado por conta própria, sentando no sofá, conseguir levantar da poltrona. É isso que eu quero para o futuro. Mais uma vez agradeço a Centrale e também agradeço ao Hospital Oftalmológico.